episódio de hoje, nós estaremos com ela, que é economista, mestrado em engenharia da produção, mentora, nômade digital, especialista em inovação. O episódio 008 tá demais. Vem com a gente. Sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas no episódio 008. Bem, tinha que trazer um perfume feminino nesse podcast, né? E para trazer esse perfume feminino e falar de inovação, não tinha melhor do que Femuniz. Obrigada pelo convite. Olá, pessoal. Fê, seja muito bem-vinda. Olha, veja só. Essa mulher veio direto do Japão para este podcast. Não é fraco, não. Vocês estão pensando o quê? Ela estava lá empreendendo digitalmente do outro lado do mundo. Literalmente. 12 horas a mais, 12 horas à frente. Foi incrível, foi incrível. Que massa, que massa. Fê, conta pra gente. Você está aí, você está nessa jornada de inovação, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, falando aí de um pouquinho da experiência de Fê nesse mundo da inovação, da criatividade e trazendo marketing digital para né, esse caldeirão de coisas novas. E tá aí com esses projetos incríveis. E a gente queria te ouvir um pouquinho, você falar aí o que é inovação. Cara, escutei inclusive essa pergunta ontem, assim, Fê, me ajuda, o que é inovação? Então a gente tem a teoria mesmo, pelo Manual de Oslo, que eu brinco que fosse a Bíblia da inovação, porque muita gente segue ele. O Manual de Oslo está na 4ª edição. E ele traz o conceito de inovação como a criação de algo novo ou significativamente melhorado, tanto de produto, serviço, processo, marketing, que seja aplicado. Então, isso é um ponto muito importante, esse finalzinho do aplicado. Que seja aplicado, né? Então, na teoria, não é inovação. Não. Tanto que uma das grandes diferenças de invenção para inovação e invenção e inovação é que invenção você pode inventar. Tem o famoso professor Pardal, que inventava várias coisas e estava dentro da garagem de casa. Então, como estava na garagem, eu não posso dizer que ele inovou. A partir do momento que eu coloco para jogo, que eu implemento em algum lugar, sim, eu posso considerar que foi inovador. Tá? Pode ser inovador para você, para a sociedade como um todo, que é inovação, vários tipos de inovação, disruptiva, enfim. Silvia Meira fala de maneira bem geral, que é na questão da criatividade que gera nota fiscal. Né? Ou seja, de certa forma, está aplicado ali também. É a criatividade formalizada, né? Isso. É a criatividade emitindo nota fiscal, sendo com processo, com formalização. Isso. E aí você falou um pouquinho disso, né? Que não é simplesmente chegar e sair criando como professor Pardal, não é simplesmente... Vamos falar aqui para... quem acompanha a gente são micro e pequenas empresas que querem enxergar mais longe. Então... o empresário que quer enxergar mais longe, o empresário que ele quer inovar, ele quer trazer esse ambiente, digamos que essa energia da inovação para dentro do negócio dele. O que é que ele precisa saber sobre inovação? Tá. Um ponto muito importante que provavelmente já deve saber desde de antemão é que é um público que vai usar aquilo ali, qual é a dor de fato, porque um dos grandes monstros e dos grandes... eu gosto de brincar do inverso, o que não é, porque inovação é um negócio mais livre. Então, se eu pegar e começar a tabular do que é o que não é, eu já deixo preso, eu prefiro dizer o que não é, o que não recomendo. Sabe? Então, por um exemplo, sair fazendo loucamente coisas, porque muita gente fala assim, eu vou criar várias coisas, uma vai dar certo. Vou inovar e sair criando para todo lado. Isso aí já é um grande erro, inclusive é um dos mitos da inovação. Tá. Por quê? Você desgasta muito. Você cria tudo, vários, até que um dê certo. Provavelmente você não escutou. Então, normalmente a inovação visando na pessoa que cria e não no usuário. Então, o primeiro ponto que eu digo é quem é o usuário, quem é o público final da tua criatividade, dessa tua nova coisa ou algo melhorado que você for fazer. Quem é o usuário final? Quem é o teu público-alvo? Que a gente precisa saber muito, inclusive, na questão do marketing, precisa saber com quem eu vou me relacionar, para quem eu estou desenhando. Isso é o base.
Dali eu escuto qual é a problemática daquilo ali e aí eu aumento o repertório. Já estou aumentando o repertório, penso de formas diferentes. Não pego a primeira ideia e vou direto na fonte. Não, a gente vai testar, a gente vai verificar se faz sentido ou não, se outras pessoas por aí, em outros mercados, como é que está sendo usado ou não. Então, você tem um meio que... Eu gosto muito da ideia do abre e fecha, que é tipo assim. Você está com um problema, você vai estudar bem muito o problema. Então, você abre aquele problema, você escancara aquele problema. Depois de você escancarar esse problema, você vai pegar parte desse problema e assim, poxa, aqui eu posso ajudar. Então, você já fechou dentro daquele grande problema. E depois, e agora, quais novas soluções eu posso para ir? Você abre de novo, vê vários tipos de soluções, vai juntando um com o outro. Existem técnicas para isso. Vai juntando um com o outro, vai pesquisando em outros mercados, não necessariamente o seu. Depois você escolhe o que é, fecha mais uma vez. E tem o terceiro que é como eu vou botar isso para jogo, como é que eu vou executar isso, como é que eu entrego isso. Abre mais uma vez e no final das contas, depois de ter vários testes, aí você fecha e pronto, aqui foi validado, foi testado. Aí sim você pode começar a tentar coisas para ir para o mercado. Mas veja que tem um processo, não é só ter uma ideia e botar para jogo. Você estava falando, eu estava justamente anotando aqui. Precisa abrir, precisa fechar, e isso é igual a processo. Isso é processo. Esse é um processo, que o pessoal fala da gestão da inovação processo. Então, eu acho que visual esse, que é inclusive, do triplo diamante que muito se usa no design thinking, e eu gosto muito que ele é visual. Logicamente, não é uma linha. Esse processo não é uma linha básica, simples, não. É uma montanha-russa. Não é uma linha reta, é uma teia de aranha. É uma montanha-russa. Eu literalmente, inclusive, é uma montanha-russa emocional. Porque a partir do momento que você tem o eureka, o famoso eureka, eu vou criar algo novo, maravilhoso, aí quando você começa a escutar, normalmente o pessoal joga água gelada, banho de água fria, você começa a testar, vê que não é bem assim. Você, ai meu Deus, aí começa, não quero mais não. Aí joga a mesa para cima, né? Porque é realmente a montanha-russa emocional que eu falo. Você tá indo, sabe, logo no início da montanha-russa, normalmente é aquela primeirona que você sobe, então vai dar certo, eu chego lá, eu tô vendo tudo, é isso que eu quero, e tudo mais, daqui a pouco cai, aí dá um cambalhota, aí você, olha, você para um lado, para o outro, sabe? Enfim, normalmente é isso, real, a questão emocional no processo. E é legal, vai chegar uma hora, calma, né? Tipo assim, não é aquele tanto, mas é algo que vai dar. E aí você está falando de inovação 360, né? Porque inovação, a inovação no negócio, ela requer esse mergulho do empresário do ponto de vista da empresa, mas também do ponto de vista pessoal. Sim. E inovação de vida também. Sim. Né? Porque toda essa montanha-russa que você está trazendo aí, ela faz muita liga com a vida das pessoas. O empresário ele está muito dentro do negócio, o negócio é ele é o negócio e assim vai. Né? E tem momento para inovar? Tem aquele momento que você diz stop, não é a hora? Ou todo momento cabe um processo de inovação? Todo momento de toda empresa cabe um processo de inovação ou não? A empresa precisa... Que pergunta. Eu não diria que tem uma receita de bolo, nem para sim, nem para não. Tá. Porque vai depender muito da situação. Porque às vezes a pessoa tá na situação crítica e que se eu mudar, pode ser que quebre o barco. Entendi. Mas pode ser que mudar salve o barco. Então, na mesma situação, vai depender muito dos atores, do mercado, vai depender de vários fatores antes de você mudar alguma coisa, sabe? Eu não vou ter uma resposta que eu posso dizer assim, poxa, nessa situação sim, essa situação não. Mas o que eu posso dizer é que não dá para ficar sempre só inovando, infelizmente. Né? Porque eu gosto muito. Existem momentos que você precisa maturar. Você precisa ter pé no chão, fazer executar, porque senão existe muito isso. Quem tem muito perfil, muito criativo por aí. E aí adora criar. E aí sai criando tudo. E vai largando tudo pelo caminho. A gente conhece alguns empreendedores seriais, né? Não, tem um empreendedor serial killer bom, e tem um serial bom que cria e dá para frente e bota outras pessoas para trabalhar junto, e vai com parceiros e não fica só controlando tudo, mas tem, enfim, mãos e consegue executar. Mas tem gente que tem ideias e pensa que ideia é produto. Sabe aquela pessoa assim, eu tive uma ideia, vou executar. A ideia que eu acabei de falar agora há pouco, é um dos mitos. Não executa nenhum direito. Então, nesses momentos que teve uma ideia boa, tá dando certo, você vai ter novas. O seu cérebro cria conexões. E quem tem esse tipo de personalidade vai ter várias ideias.
Não tem como desligar o cérebro. Ele vai trazer. E vai trazer de madrugada, vai trazer de dia, vai trazer no banho, vai trazer em qualquer lugar que você tiver, vai trazer ideia. Porque o cérebro faz conexões. Você vê algo legal, poxa, mas aquilo que eu vi faz. E se for uma pessoa que tem muito repertório, ela vai trazer mais e mais ideias. Não dá para executar tudo. Então, você vai ter um caderninho e você vai ter o caderninho que você vai anotar as ideias. Porque senão seu cérebro não vai desligar. Existem pessoas que real é assim. Ou um caderninho ou no seu celular, bota um grupo das ideias. Você sempre vai ter uma ideia, você anota lá. E eu falo assim, uma cada 2 semanas você dá uma olhada nesse caderno. Se tem alguma coisa que ainda faz sentido para você, aí você pensa em colocar no planejamento para executar, mas não executa na hora. E é engraçado, porque tem coisas que você vai ler e fala assim, o que danado é isso que eu nem lembro que eu escrevi aqui. Olha como foi Fogo de Palha. Você nem lembra o que era aquela grande ideia que ia revolucionar tudo. Então, assim, respondendo, eu não tenho a resposta exata disso, mas, em alguns momentos, se você estiver começando algo novo, não vamos pegar um outro algo novo, né? Completamente diferente. Talvez você aprimore, você vá analisando, mas não dá para pegar tudo, porque senão é capaz de você não executar nada. E aí você não executa, você não escala. Se você não escala, aquilo não rentabiliza. E você fica decepcionado, você fica desestimulado, nada que eu crio dá certo, enfim. Ui, Jesus, calma, desculpa. Bem, vamos lá. Você é mentora digital enfim, está aí em vários projetos, vários hackathons, várias rodadas, e mentorando aí uma turma legal. Eu sei que você é ligada aí à inovação feminina, sim, também. que é uma coisa muito bacana. Como é ser embaixadora, né, da inovação? Nossa, que pesado, gente. Continua. Como é ser essa embaixadora da inovação num cenário tão, digamos assim, complexo, que é o empreendedorismo no Brasil, né? Porque a gente nada contra a maré. Eu digo que empreendedor, para ser empreendedor no Brasil, você tem que ser um pouquinho doido, né? Ter um pouquinho de parafuso frouxo, porque tudo vai contra. É burocracia, são impostos, é legislação, né? A dificuldade de informação como um todo, mas tem aí 94% dos empregos gerados no país estão entre as micro, pequenas e médias empresas, né? E eu tenho um super orgulho de defender essa bandeira, né, da microempresa, que é uma verdadeira paixão. E você é uma embaixadora da inovação nesse cenário. Passada. Gosto. Vou botar isso na bio, brincadeira. Bota na bio, embaixadora da inovação. Minha amiga Simone disse, acabou-se. Está registrado no telescópio. Olha, eu vou dizer, primeiro tem esse lado do empreendedorismo, ou também as pessoas que empreendem por necessidade, não por escolha, né? Tem as que empreendem por escolha, e tem que vai por necessidade, não consegue se colocar no mercado de trabalho, precisa colocar comida em casa e vai empreender. Acontece demais. Acontece muito. E aí, o que eu gosto e o que eu trago dentro dos meus valores da empresa, como marca, enfim, posicionamento também, é a questão desse, como a gente estava falando agora há pouco, inclusive, da relação entre o CPF e o CNPJ. E aí, já que você vai empreender, por dor ou por amor, seja lá qual for, né? Rimou. Que faça algo, porque como você falou, é muito desafiador, que faça algo que faça sentido. Porque imagina você ir para essa montanha-russa para fazer algo que você nem gosta, nem de montanha-russa tu gosta. Ainda vai para um parque que tu não gosta, para uma área que tu não gosta, com a roupa que tu não gosta, com pessoas que tu não gosta. Vai ser a pior experiência da face da terra. Vida, né? E aí, assim, não, eu tenho que fazer isso, senão não como, vê? E aí onde eu acho que a inovação, e é onde eu defendo a questão da inovação, alinhado aí. Porque aí você pode sim, já que você tem que empreender, ou que você escolhe empreender, numa área X, que você faça da melhor maneira possível. E inove com o seu dedinho, com a famosa autenticidade. Então, aí, provavelmente, sim, tem como você melhorar essa sua experiência na montanha-russa. Porque você pode escolher, sim, quem são as pessoas que você vai mirar. Você pode, como vai ser a experiência da montanha-russa. Você pode ter tudo isso. Então, para isso, às vezes você tem um mercado tradicional que você está colocado, por exemplo, tem uma das empreendedoras, uma das mentoradas, que faz sacolé, gourmet.
E aí faz o tradicional, e vendia alguns cantos e tal, e ela não via paixão. E a gente conversando sobre a personalidade dela, ela é muito voltada para a igreja, mãe e tal, e a gente criou assim, não, por que você não faz amor de mãe? Porque você é uma mãe, ela andando, sabe aquela pessoa que passa cheiro de mãe, que você dá vontade de abraçar? Sabe, que você quer que ela bote no colo e faça chamego? Eu falei, poxa, por que não faz amor de mãe? Um picolé, um sacolé diferente. Que aí você tá dando, na verdade, não é sacolé, você tá dando amor de mãe. Sabe aquele negócio? Como é que pode ser? Quais são os sabores que a mãe faz? Isso é inovação, tanto de marketing como de produto. Ela faz. Então, para ela, o sacolé deixou de ser apenas um sacolé. Passou Então, a ter sentido. mas tem mais sentido para ela e mais sentido para o cliente. Sim. Então, não precisa ser inovações radicais. Mas isso é um processo de inovação, sim. E fez sentido para ela. Então, já que a pessoa vai empreender, que empreenda com algo que faça sentido, porque vai tornar essa jornada muito mais prazerosa. Muito mais leve, né? E é engraçado o quanto ela é mais fluida. Uhum. Quando coloca no pessoal de flow, ou seja lá o quê, na melhor da pessoa, flui. Uhum. E flui lindamente. Flui num processo você crescer mais rápido. Por quê? Porque você não vai ter problema em dormir tarde. Você não vai ter problema de trabalhar dia de sábado, nem dia de domingo. Às vezes vai, mesmo assim. Não vamos também, né? Mas é diferente. Você trabalha com amor, você trabalha com energia, você sabe que aquilo ali é importante para o teu negócio. E aí onde entra a criatividade, tanto a criatividade de pensar diferente e executar, criatividade com C maiúsculo, e o processo de inovação, de emitir nota fiscal com base nisso que foi criado. Uhum. Ou seja, você gerar negócio, né? Gerar negócio, o seu negócio. Entendeu? Então, aí onde eu acredito muito, onde, isso a gente estava até conversando sobre a minha história de vida no passado, antes de entrar aqui, onde entra, inclusive, a base da inovação, o fato de eu ter tido burnout, e que, para mim, eu digo assim, tem que estar alinhado. Vamos ressignificar isso aí, do eu pessoal, eu profissional e tal. E aí entra a inovação. E como foi que o burnout te ajudou nesse processo da inovação? Na verdade, meu eu como profissional como um todo e o meu pessoal também. Ele me ajudou descobrindo o meu eu de volta. Sabe quando... Porque assim, eu entro numa outra vertente ou não, enfim. Você entra no dia a dia habitual e naquele processo e vai fazendo. Na época do burnout, eu estava no doutorado. E eu estava no último semestre. Não era o último ano, era o semestre. Faltava 6 meses. Eu tinha passado o Qualify. Já tinha passado todas as matérias, já estava com o tema, já estava com a pesquisa, estava com tudo. Só que eu também executava 2 grandes projetos que eu trabalhei no governo do estado de Pernambuco. Eu estava com 2 grandes projetos. Então, eu estava no doutorado e fazendo esses 2 grandes projetos. Uau! Até no momento que um colega meu falou, Fernanda, você está ansiosa? E outro colega falou, aí eu fui para a psicóloga, e aí foi num processo que ela disse, você está com burnout, inclusive porque eu não me reconhecia nas fotos. Foi aí um dos grandes tchum que virou, foi porque eu olhava as fotos e não me reconhecia. De fato, eu tive uma desassociação do eu muito forte, tipo assim, eu sei que eu vivi, mas eu não me vejo. Então, como é que você vai agir no dia a dia se você não sabe? Se você não se reconhece, se não é você ali. Exatamente. Você não se enxerga, você olha que sou eu, e aí? E isso afeta em todas as áreas, profissional, pessoal, em tudo. Então, o fato de eu ter voltado para mim foi muito importante. Porque aí hoje eu sou assim, muita gente fala assim, nossa, aí eu raspei o cabelo, quase, né? E tal, e surge uma nova pessoa que se identifica com ela mesma. E isso traz um processo hoje de eu enxergar que tem a vida pessoal e a profissional não está fora. A profissional está dentro de você, né? Num bolo só, não é separado. Uhum. E isso influencia hoje na empatia com que eu trabalho nas mentorias ou nas palestras e tal. Dessa vertente que eu trago. Tudo bem que não concorda, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Não tenho realmente cada um, eu sou muito a favor da liberdade, cada um com o seu. Mas, então muda muito nisso. A minha percepção sobre o profissional. Ela mudou muito depois dessa experiência. E aí do tempo também, né? Das coisas dos momentos de cada um. E que eu sei que é fluido. Muito mais. Loucura. A gente é de uma geração, e eu acredito que muitos empreendedores que estão acompanhando a gente é de uma geração de que a gente dizia que o trabalho você deixa ali, que a vida pessoal você deixa ali em casa quando você fecha a porta, né? Sim. E sai para a rua para ir para o trabalho. Quando você entra na empresa, você é o profissional e o pessoal não vai com você, como se fosse
uma camiseta que você troca. Tem um seriado muito... Eu esqueci o nome dele, não sei se alguém aqui conhece ou recorda. Tem um seriado da Apple que falava sobre isso. E é muito chocante. Caramba. O seriado é o seguinte, você, ao entrar numa empresa... A história eu vou falar muito porque... mas a ideia do seriado é você entra numa empresa, uma empresa teoricamente de software, super moderna, e tem a questão do segredo industrial. Então, para evitar que as informações da empresa saiam, quem é selecionado para trabalhar assina um termo que aceita colocar um chip no cérebro. E esse chip funciona da seguinte forma: a partir do momento que eu entro no elevador, esse chip é acionado, eu esqueço tudo que está fora de casa, ou fora do trabalho. E você, então, vai e vive que está ali vivendo. Você dentro do trabalho é um ser e fora do você trabalho esquece, você é a mesma pessoa, você só esqueceu a parte de fora. Entra no trabalho, trabalha, quando sai do trabalho, mais uma vez aciona, tudo. Você esqueceu o que está no trabalho. Então, acaba você criando duas pessoas dentro de si, de fato. Porque o lado que só trabalha, porque tem um ser que trabalha. Então, só lembra o trabalho e esquece que tem casa. Tem vida. E a pessoa o outro eu da pessoa que é acionado quando está no dia a dia, esquece do trabalho. As duas pessoas completamente diferentes. Então é muito bacana, inclusive, como ele mostra as duas personalidades que acabam sendo completamente diferentes. Completamente diferentes. Muito louco, assim, muito interessante. De fato, acontece muito isso. Mas a gente está vivendo num mundo hoje. Eu até estava conversando com uma pessoa aqui da equipe da Grid que disse, tal. Eu tento deixar os meus problemas fora de casa. Eu tento deixar os meus problemas em casa. E eu disse a ele, olha, você sabe o que significa a palavra indivíduo? Aí ele disse, nunca tinha parado para pensar. Aí eu disse, indivisível, que não tem divisão. Então você não é duas pessoas, você é um ser humano só. Então você não vai conseguir deixar os seus problemas em casa. O máximo que você vai fazer é, tipo assim, tentar fazer com que os teus problemas pessoais não interfiram tanto no teu profissional. Sim. Mas você não vai deixar um pedaço de você dentro de casa, porque você é um indivíduo e você é indivisível, você é um ser só. Então você não vai conseguir deixar os teus problemas em casa. Eles vão com você para o trabalho. O máximo que você vai fazer é esse exercício de tentar não complicar. Mas é claro que as coisas misturam e influenciam. E quando a gente está falando do empreendedor, que é a cabeça do negócio, a espinha dorsal do negócio, a gente está falando da pessoa que quando está com tudo junto e misturado, com aquela confusão toda, né? Quantos negócios, quantas empresas a gente não já pegou de chegar e tá tudo uma loucura, tá tudo um caos, e na realidade é o empreendedor que tá um caos. Sim. O empreendedor tá um caos porque ele não tá conseguindo se organizar para poder organizar a empresa. E aí a inovação fica completamente comprometida. Todo o processo dessa pessoa, do empreendedor, ele vai ficar realmente conturbado, mas aí a gente tem a questão da maturidade, que tem que tentar, e tem o máximo possível separar, e aí é onde entra várias ferramentas. Então, algumas ferramentas servem para isso. Então, algumas pessoas, inclusive, acham que algumas ferramentas, tipo Canvas, o Business Model, né? E tem o Propósito de Valor, várias ferramentas que tem, tanto no Design Thinking, enfim, até as agendas, as coisas que a gente usa aqui. Poxa, as pessoas pensam que é besteira. Acho que, tipo, ferramenta. Você pode apertar um parafuso na mão? Pode. Mas não apertar tão apertadinho, né? E aí, nesse processo, essas ferramentas ajudam muito, porque ajuda a pessoa, se a pessoa for um profissional que esteja assistindo a gente, um empreendedor, que esteja passando por situações e que a gente passa no dia a dia da gente, sempre tem momentos altos, momentos baixos. Poxa, preste atenção... Saber tentar ao máximo lidar com a questão emocional, que quando bate. Existem ferramentas, existem pessoas que podem apoiar no só, sabe? Principalmente o empreendedor digital, que eu trabalho muito, que fala normalmente para a luzinha verde da câmera. Ele não fala com ninguém. A impressão que ele tem é que ele não fala com ninguém, mas esquece que do outro lado tem pessoas. Sim. E outras pessoas podem ajudar também nesse processo. Então, assim... o quanto inclusive nesse processo que eu tive, quantas pessoas são realmente amorosas, empáticas e acolhem. Então, é interessante todo esse processo e é rico. Só se permita. Tanto se estiver mal como se estiver bom, se permita ir, vai executar, e testar, e utilizar ferramentas e apoiar o processo. Então, inovar é se permitir mergulhar num processo profundo
não linear, Não linear. e que na outra ponta que você vai entrar de um jeito e na outra você vai sair de uma forma totalmente diferente, Diferente. mas que você precisa sair de uma forma diferente, gerando resultado. A gente nunca sabe exatamente. Existem formas que dá errado, né? Às vezes dá errado. E Tá. o não também é a resposta. Tá, fala mais sobre isso é bom. Aí eu não vou expor um caso que aconteceu, mas não também é a resposta. Sabe quando você faz algo e dá resultado? Não também é resposta. Sabe, você faz Massa. algo e dá não? A resposta é não. Ela também. Sabe quando você faz um teste de gravidez? O não é resposta? É uma É resposta. resposta. É uma Ou você só resposta. busca o sim? Vai dar não. Então, algumas coisas que você vai criar e vai testar, a resposta vai ser não. E faz parte. Massa. Pensa diferente. Reveja, dá outra até chegar talvez aí no sim que você tanto busca. O não tá dizendo que aquele não é o caminho e Mas- que Alguma coisa deu, não pegou ali. então vai por outro caminho. O caminho não é esse aqui, mas existem. Existem outros caminhos, né? Tanto que o cara tem uma. Não sei se é verdade ou não, porque existem tantas frases, citações, que aí você olha tantas assim e faz. fábulas. E eu não sei se foi mesmo fulano que disse, mas que fala que Thomas Edison, quando foi criar a questão da luz e não sei o que lá, e falhou Foi 1000 ter a vezes, a lâmpada. lâmpada aí 1000 vezes, aí deu errado 1000 vezes, mas acertou uma. Aí perguntaram para ele, como é que foi falhar 1000 vezes? Ah, eu descobri 1000 vezes, 1000 formas de não fazer. Eu precisava uma de fazer, mas descobri outras 1000 de não fazer. Então, assim, nesse processo vão ter alguns nãos. Então, assim, quando eu falar assim, o processo de inovação e tal, se permita e vai. Inclusive para escutar um não e rir de si mesmo. Ou seja, errar faz parte. Faz parte. E isso é um ponto, inclusive, muito interessante. E quando você falou, a gente estava falando da minha viagem para o Japão, que cheguei lá e como é que você falou embaixadora de inovação. Eu não vou mentir, não. Lá eu me senti um pouquinho assim. Porque lá a cultura é muito pesada do não erro. Uhum. Pelo menos na região e com as pessoas com quem eu andei. Não, né? Deixa muito isso. Porque a gente teve uma pessoa sensei na equipe e... Sensei e professor. Não, sensei filho de japonês. Ah, tá, porque tem sensei também. Sensei é professor. É professor. Sim. Então, então, na região que eu estava, certo? O Japão é um país, né? A pessoa pensa, ele é um país, tem várias regiões, que nem a gente aqui. E aí o pessoal, as pessoas com quem eu convivia, a parte por onde eu andei, eu vi inclusive um choque, porque muita gente pensa que o Japão é muito tecnológico, mas ele é muito tradicional. Ele tem esses dois extremos. São extremos mesmo. Então, o meu colega recebeu a conta de aluguel em casa e tinha que ir para a prefeitura pagar com dinheiro. Porque não é assim, você vai, não pega o celular e paga. Não. A conta, não sei o que lá, vai lá no estabelecimento e vai pagar. Gente, eu tenho que ir lá por carta que receba e tal. Veja, a caixa do tradicional, que você não espera, né? E a gente imagina que tudo é... Não é. Então, a política do não erro lá, quando eu fui, e aí eu fiz algumas palestras lá e algumas ações para inovação e criatividade, eu falei mais para a comunidade brasileira que mora lá, ou que nasceu lá, ou quem foi para lá há muito tempo. E aí eu escutei coisas muito chocantes, assim, poxa... Mas aqui eu não posso me permitir, né? É porque não é que eles não escutam isso, mas o ambiente faz a gente. Isso é um ponto. O ambiente influencia muito a gente. Né? Então, o ambiente lá, como essa questão mais do conservador, do receios, dos medos, dos padrões que lá tem culturalmente falando, meio que moldam eles também. Eles evitam fazer algumas coisas até por não estar hábito. Sabe? Então, assim, esse processo é muito interessante. Se você, por exemplo, tiver num ambiente que é um mercado ou um nicho tradicional, que está todo mundo sempre fazendo isso, não se culpe por você não ter tantas ideias, ou não se culpe por você não ser totalmente criativo. O ambiente faz a gente. Então, o que você vai fazer? Ampliar repertório, andar por outros lugares, falar com outras pessoas, seguir outras coisas, vai aumentar repertório e se permitir. Sabe? Se permitir, inclusive, escutar um não. Dá errado, que faz parte. Porque em alguns lugares você não se permite, poxa, você foi, já estava aqui o caminho todo certo, o tempo todo mundo fazia assim, aí tu fosse inventar de mudar, deu errado, tá vendo? E aí a pessoa se trava e nunca mais faz nada. Por isso tem aquela máxima de não mostre para os seus amigos nem para os seus parentes, porque você... Não sempre vai dar, sempre vão falar alguma coisa, né? Então assim, mas pode dar errado e tá tudo bem dar errado, faz parte do processo.
Que bom se você acertar de primeira, né? Mas faz parte do processo. Né? Sim. E nessa jornada de inovação, de criatividade, onde é que entra o marketing? Nossa, quando eu estava falando agora há pouco, né? A minha experiência desde a graduação em economia foi já na área de inovação. Sempre foi mesmo. E aí, quando eu comecei a empreender, aí eu fiz assim, gente, por que a gente não escutou mais sobre marketing? A gente via muito sobre gestão da inovação, gestão do processo criativo, gestão, a propriedade intelectual, relacionamento multidisciplinar, como gerar conexões com pessoas diferentes e tal, mediar reuniões, porque tem atores diferentes e tal. Mas não falava muito de marketing. Marketing, para mim, onde entra em muita coisa. Porque marketing não é só propaganda. Não, a gente Não é fala publicidade. muito disso aqui. Não é publicidade. Certo? Não é eu criei algo novo e agora eu vou pensar no marketing. Porque aí pensar nisso, eu vou criar algo novo e depois eu vou pensar no marketing. Se eu tivesse colocado no marketing no início do teu processo, muito caminho ajudar. Porque os dois 50% do problema você já aliviava. Porque os dois vão estudar o público. Exato. Então, veja, marketing tem várias ferramentas para você estudar o seu público. Por que você não utiliza disso no processo de inovação e o processo de inovação não utiliza isso do marketing, sabe? Para poder pensar. Então, o marketing, para mim, já entra desde essa ideia de entender o público diferente para a hora de comunicar. Quantas boas ideias você não tem? Tem inúmeras. Mas não sabe comunicar. Porque não teve nenhuma tarefa de casa antes. Sim. Sabe, qual é a linguagem? Será que a cor do teu negócio é legal? Será que a identidade tá legal? Será que tá comunicando bem com o teu público? O que é que tu quer passar? Então, para mim, a pergunta é que há uma simbiose. Porque não é só o entregado, a publicidade, né? É todo esse processo mesmo, assim. Então, onde entra, acho que está muito ligado. Muito ligado, assim. A gente faz muito essa associação de inovação e super case de marketing com... Acho que a Apple é um grande... Eu diria que é o grande case dessa simbiose, né? Mas eu acho que tem outros cases. Será que tem algum case Brasil que a gente possa trazer? Olha, que tem essa mescla aí da inovação. E pensando em inovação, que antes disso, antes da gente vir para um case nacional, fica sempre existe muito aquela percepção de que inovação é coisa grande. Sim. Né? De que inovação tem que envolver tecnologia. E até quando eu uso esse exemplo da Apple, eu procuro me policiar e dizer, poxa, faz muito, pluga muito na cabeça das pessoas esse conceito de que inovação precisa de tecnologia. Precisa de tecnologia para inovar. Inovação e tecnologia, elas são inseparáveis. Um exemplo que eu dei do show de sacolé. Não tem tecnologia. Você fez uma inovação de marketing, de posicionamento. Isso, até mesmo foi. No micronegócio. No micronegócio. E também, inclusive, pensar no sabor. O sabor, porque possa remeter à infância, alguma coisa do tipo, o amor de mãe. O que é que mãe normalmente faz? Quais são os sabores? É de pavê? O que mãe normalmente faz, sabe? E aí você também tem a inovação, acaba sendo inovação de produto, para poder pensar nisso aí. Não necessariamente é. Então, existem inovações sem ser tecnológica. E, de fato, como eu estava falando sobre um case, Apple é um case maravilhoso, realmente, e como ele se posicionou. E isso, por isso que eu falo que, olha onde está. Trouxe um excelente exemplo, porque quando ele começou a pensar, o Jobs, né, começou a pensar sobre desenvolver algo novo, fora do marketing, ele não vendia muito. Deu errado a empresa. Ele só deu bom quando ele pensou no marketing, como vou me comunicar, como é que eu vou não sei o que lá. E ele repensou o processo dele. Então, por isso que eu falo assim, tem essa simbiose, sabe? E eu acho que é um exemplo fantástico, assim, esse, assim, real. Para mim é muito bom. O Boticário também é muito bom, eu acho, que ele traz uma pegada muito daqui, muito do natural. Vem se reinventando o tempo todo, né? Vem se posicionando, vem se reinventando, vem trazendo ali temas muito atuais, muito da discussão atual da sociedade ali para a sua comunicação, para o seu processo de comunicação.
Mas é um case interessante quando você pensa em inovação do ponto de vista do processo de Produto. comunicação. Sim, mas do né? produto também, quando você pensa, você vê algumas propagandas de desenvolvimento de produto para pele, você vê hoje um desenvolvimento para pele ou para cabelo, porque Sim. vai na questão de como é que está a sociedade, o que é que o público está pedindo, O que é que as pessoas estão querendo. e aí se pensa também em novos produtos, né? Não necessariamente tecnológicos. E como é que a gente fomenta, como é que o pequeno, o micro, o médio empresário, ele pode fomentar a inovação na empresa dele, saindo um pouquinho do ser humano empreendedor, Sim, né? Que às vezes está ali batendo pênalti, correndo para defender, que a gente sabe. sim. Mas aquele que já tem uma equipe mais estruturada, e como é que ele faz para fomentar processos de inovação? Como é que ele faz para fomentar a inovação dentro do negócio dele? Tá. Né? Para provocar essa inovação nas lideranças, no time. Como é que a gente faz isso? Tá, 2 pontos. Primeiro, a questão do fomento, tanto para esse caso que já tem equipe, como também os pequenos que não têm ainda a equipe estruturada. Existem editais de fomento, realmente existem editais de fomento, você pode buscar de forma falando dinheiro mesmo, certo? Fomentar não com atividade, mas com recursos, né? Então, a gente tem as agências locais, estaduais, nacionais, que existem alguns editais, se você procurar então no Google, dá um Google aí sobre editais de inovação, aí pode botar o nome do teu estado, edital de inovação, então existem alguns editais sim, o Sebrae, vez ou outra, tem algumas ações, a agência de fomento local também tem alguns editais de fomento mesmo, com recurso financeiro, ou com investimento inclusive com taxas diferentes para você criar algo novo, ou de subvenção, alguma coisa que você vai dar um aporte, uma contrapartida X, ou enfim, eles te dão um resultado. Para isso, você escreve um projeto. Eu tenho essa ideia, isso é uma inovação por isso, aquilo, outro, um projeto, tá? Tem como você submeter e ver se dá certo, ok? Vai passar por análise. Isso é um ponto. É realmente fomento financeiro. Agora, na questão que você trouxe aqui, de uma empresa que já está estruturada, que tem equipe, como é que eu faço incentivo, provoco a inovação? Primeiramente, desculpa aqui, mas é um fato que a gente acontece muito, eu provocar, de fato, a sua cabeça em relação a isso. Porque não adianta botar um monte, porque muita gente bota as caixinhas, né? Traga a sua ideia. Aí chega, tu não coleta nenhuma caixinha, tu não fala com ninguém. A pessoa dá uma ideia, dá as novas ideias, e você fala, tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado. Você quer resultado para ontem. Não adianta, inovação não vai dar, não é miojo, não vai dar resultado em 3 minutos. Né? Não são 3 minutos no micro-ondas que vai resolver. Não é. Tá, então há um processo, pode dar errado. Então, de que adianta você fazer um processo e você quer, olha, eu quero novas ideias, aí dá errado e você vai... Então, vamos lá. A alta gestão tem que ter também um posicionamento como inovação. Ok, eu estou permitindo X% da minha empresa, X% do meu valor aqui, eu vou investir em inovação. Isso aqui pode voltar quanto? 0. Tá. Está disposto a... Eu tenho aqui R$1.000 ou 1 hora, R$10.000, sei lá quanto tem, ou hora do seu funcionário, que você vai dedicar para alguma ação. Qual é o resultado que posso dar? Nenhum. Primeiro tem que estar ok com isso. Ponto de vista da autogestão. Então, o primeiro passo é esteja preparado para perder alguma coisa em prol da inovação. Exato, porque pode dar errado. O não também é a resposta, lembra? Então, porque tem coisas que são intangíveis. Certo? Vai dar um resultado, por exemplo, quando você faz, eu gosto muito né, porque eu organizo hackathons e ideatons, eu acho que quando eu faço uma maratona dentro de uma empresa, dentro do estabelecimento, você cria relações interpessoais mais fortes. Mas como é que você vai mensurar isso? Quanto é o retorno financeiro que deu nisso? Às vezes a pessoa quer saber logo o retorno financeiro empreendedor, né? Então, às vezes pode não dar aquele retorno financeiro que você espera. Talvez venha algumas questões intangíveis. Né, ferramentas aplicadas, otimização, equipe mais estruturada, tudo isso pode gerar num processo de um evento de inovação dentro da empresa. Não necessariamente algo que vai gerar uma startup, que vai me dar dinheiro, que vai fazer um spin-off, não necessariamente. Tá? Então, primeiramente, vai para esse ponto de vista da autogestão. Na autogestão, mais do que qualquer um da empresa tem que estar ok com isso. Porque a autogestão é que vai dizer se vai para frente ou não e que vai, de fato, liderar. A gente lidera pelo exemplo. Não adianta só falar. Se você, na hora de executar, na hora de tiver, você for contra. Aí já não vai ser bem visto aquilo ali na empresa, né?
Fomentar, tem muita gente que gosta e é bom aqueles cafezinhos, momento de café, que o pessoal se reúne de setor diferente, tentar quebrar o setor para que eles conversem entre si. Tá. Porque você melhora o fluxo, pode ter uma ideia, um vê o problema do outro e tem uma ideia, forçar isso. Uhum. Gosto de aumento de repertório, trazer assuntos diferentes, momentos diferentes, trazer coisas diferentes. Então, por exemplo, eu vejo que tem cinema, por exemplo, e aí traz, não cinema que é muito longo, mas traz um TED Talk para assistir todo mundo. Momento TED Talk, quem não tiver alguma a fazer, quiser assistir, vão lá. Então, isso vai fomentar, você trazer novos repertórios, novas ideias, novos assuntos para a sua equipe, porque ela vai sair um pouco mais daquele momento do habitual e pensar e ter insights diferentes. Porque que acontece? O cérebro faz conexões, eu falei o tempo todo. Então, quando você olha porque quando você olha uma nuvem, você vê uma planta, uma flor, o outro vê um elefante e tal. E lá se vai. Porque seu cérebro, você já viu em alguma coisa, em algum lugar, aquela imagem, seu cérebro fez conexões. Né? Exatamente. Agora, por lá, eu fui para o Japão, eu vi o sakura, a famosa flor de cerejeira, em pessoa. Quem nunca viu uma flor de sakura, não vai ver a sakura. Só vai ver na nuvem quem já viu. O cérebro não vai fazer conexão com coisa que nunca viu. Sim. Então, se eu não aumentar meu repertório, eu não vou ver diferente. Você vai ver coisas diferentes. Você vai ver a mesma coisa. Por isso, inclusive, é interessante ter equipes multidisciplinares trabalhando junto. Porque aí você vai aumentar o número de repertório daquela equipe, na hora de discutir alguma coisa, vão ser pessoas que viram coisas diferentes, conexões diferentes. Então, estimular trabalhos e reuniões multidisciplinares entre equipes de vários setores. Eu gosto muito de VAC, evento Ideaton, Hackathon, eu super gosto, palestra, tudo que você possa fazer, aumento de repertório e fazer com que a equipe trabalhe de maneira multidisciplinar, ajuda sim no processo de inovação. E aí você também tem consciência, se você for fazer alguma ação específica para gerar novas ideias, por um exemplo, algum evento que o resultado vai ser solução para algo, não ficar tristinho, não ficar mal com a equipe se por um acaso não resolver o problema que você tanto queria naquele momento, tá? Mas também não deixa a peteca cair. Não vai, não tô dizendo que é para... Não estou falando questão de escola, mas é porque tem muito isso. Sim. Eu já vi muito isso. Eu quero investir... Uma hiperexpectativa. Eu vi muito isso. Já teve uma empresa que entrou em contato comigo uma vez, Fernanda, eu quero fazer algumas coisas porque eu quero criar startups, eu quero criar novos negócios. Você vai investir quanto? Tanto, eu quero saber quanto é o rendimento, quanto me volta. Eu fiz, como assim? Eu quero saber quanto me volta. Não é materializado isso aqui, gente. Você não tem nem as startups, tu não tem os problemas direito, não tem como a gente saber agora exatamente quanto te volta. Pode te voltar nada. Você vai ter outros fatores, mas pode ser que não volte nada. No pé no chão. Né? Você pode investir em outra startup que está indo e está boa, inclusive né, o BBO, como qualquer investimento. Né? Então, é só mais trabalhar essa mentalidade também. Não quer dizer que não vai... Não estou dizendo que não dá em nada nunca. Não. É só para botar o pé no chão, porque eu já vi muito o inverso. Porque entra com a mentalidade, de fato, para ter a mentalidade de empreendedor, de investidor, tem que ter essa mentalidade, mas sabendo que pode dar não. Eu acho que pode não rolar. Pode não rolar. Isso eu acho que é um primeiro ponto, porque eu vi muito isso quando eu via processo de inovação em empresas, que eu já trabalhei apoiando empresas, literalmente, que tem uma equipe, chão de fábricas e tudo mais, e as pessoas querem saber exatamente o resultado, porque a mente do empreendedor. Eu disse, olha, não sei, a gente está trabalhando e a equipe ficava desmotivada. Ele está me pressionando para fazer isso. E, inclusive, isso é contraproducente. Existem testes, inclusive, que mostram que é muito engraçado esse teste. Em 2 equipes. Uma, você fala assim, vocês têm que construir o famoso, já viu o teste da pirâmide marshmallow? Sim, muito bom. Então, o objetivo é fazer a maior pirâmide de marshmallow. Quem fizesse a maior pirâmide de marshmallow ganhava, sei lá, $300 a equipe. E a outra é por diversão. Quem criar ganhou e vai ganhar um prêmio de melhor. Com o mesmo tempo. A outra equipe criou maior, foi melhor. Por quê? Porque eles estavam propostos a testar. Direcionamento, foco. Não. Objetivo definido. O outro objetivo, o que ganhou dos 400, não teve a maior, teve a menor. Tá. Porque eles não se permitiam, ficaram tão tensos, não se permitiram participar do erro, de testar, de validar, de ir pela jornada criativa, de tentar pensar diferente. Os outros equipes que era por diversão, eles estavam proposta a errar, eles riam dos erros. Ele montava e caía, eles começavam a rir, vamos testar de novo. E se a gente fizesse assim, assim, assado? O outro não, ficava todo mundo na teoria, não, iam falando mal do outro, você não sabe colocar, é assim que se coloca, e não sei o que lá. Acabou o quê? Criando um mal-estar nas equipes, as equipes não conseguiram performar tão bem quanto a outra.
que estavam mais livres para poder fazer a coisa Andar. acontecer. Então, depende muito também dos ambientes e como é que Então, se lidera, né? Então, a gente precisa, um recado que a gente pode deixar aqui para o empreendedor é que a gente precisa criar um ambiente propício à inovação. Sim. A inovação não pode estar na cabeça dele, a inovação não pode estar na cabeça de alguém dentro da equipe, e a inovação ela precisa ser essa coisa fluida É isso. que está pairando por toda a empresa. Isso eu me lembro muito o mestrado foi em engenharia de produção e a gente trabalhava muito na área de qualidade. E houve uma época que qualidade era um setor de qualidade. Eu lembro. E depois a qualidade virou como fosse o DNA, todo mundo sabia das Sim. coisas, sabia do processo. Para mim, Sim. inovação é similar. Não é um setor, é algo fluido de todo mundo. Tem que estar toda a empresa. Tem que ter toda a empresa. Tem que estar toda a empresa. E você falou muito aí de hackathon. Eita. Explica para quem está ouvindo a gente o que danada é hackathon. Que danada é hackathon e ideathon. É uma maratona, normalmente eles ficam de 48 a 72 horas, normalmente, onde tem desafios, são propostos, e um grupo de pessoas, conhecidas, desconhecidas, certo? Tenta solucionar aquele desafio em 48 horas ou 72 horas. Normalmente 48 horas, vamos botar aqui, certo? O ideathon vai até a ideia mesmo. Vai pelo nome, ideathon, ele vai até a etapa de ideia. Então, tem problemas, grupos diversos, pessoas conhecidas ou não conhecidas, se juntam para poder pensar soluções diversas para uma ideia X, uma situação X. Para o desafio, para um ou dois desafios, enfim. Então, eles trazem ideias novas. Aí você vai colocar seus critérios de avaliação e tem então, avaliação, primeiro, segundo, terceiro lugar, normalmente. Tá? O hackathon vai um pouco mais além da ideia. Ele já vai para uma etapa mais de realmente um protótipo não funcional, algum código básico, assim, algum estágio mais avançado. Normalmente não sai o produto pronto, final, 100%, né? Porque em 48 horas, né? Mais difícil. Mas já sai algo, chega a ser algo que está... Chega ali um rascunho, um protótipo. Um protótipo, inicial. até mesmo, assim, alguns conseguem, inclusive, codar algumas coisinhas. Inicial foi cruel, né? Mas consegue codar alguma coisa, utiliza alguma ferramenta, enfim. Então, ele já vai para um passo mais além do que da ideia. O produto já está meio encaminhado. Então, ou o projeto, né? Então, já saiu da seara da ideia e já foi alguma coisa para a prática, mais robusta, mas ainda muito experimental. Ainda vai experimentar e tal, aquele processo, né? Então, lembra que eu estava mencionando sobre a questão do abrir e fechar, primeiro tem um problema, seleciona. Então, esse processo que eu falei, em 48 horas, normalmente. Ou 72. Massa. Então, quando vamos supor, você é uma empresa média aí, e você tem algum problema, ou necessariamente um problema ruim. Sabe aquele negócio, eu quero um novo mercado. Tem esse problema bom que o pessoal fala, né? Tem um problema bom, eu quero ir para um novo mercado. Como é que eu faço isso? Eu queria, não sei como. E você está na sua cabeça, o seu cérebro não tem conexão suficiente para trazer uma solução nova. Aí você pode criar o famoso processo de inovação aberta, que é quando você, inclusive, abre para a sociedade, para outras pessoas, sai do seu corpo. Do seu quadrado. Do seu corpo técnico, por exemplo, dos seus funcionários. Você pode fazer para eles, que é a inovação fechada. Né, algo que você tem um problema e vocês ali tentam resolver, ou inovação aberta, inclusive, quando você chama outras pessoas, a sociedade. Aí você tem que ver qual é o ator que você quer participar dessa jornada com você. Monta-se os times, esses times tentam, então, trazer novas ideias. Trazem novas ideias, novas soluções, e ao final das 48 horas, ou 72, dependendo, você tem aí, e você vai eleger, vai dar uma premiação normalmente. Então é isso, um Hackathon e Ideathon. Então, assim, eu sou responsável por organizar o Hackathon da NASA aqui de Recife, atualmente. Eu comecei no ano passado, esse ano eu volto novamente. E aí, fala um pouquinho desse Hackathon da NASA. Como eu falei, esse mesmo processo. A NASA, então, ela abre para a sociedade como um todo, é global, acontece simultaneamente no mundo inteiro. Eles normalmente abrem 30 desafios. Então, veja que não precisa ser um. São 30 desafios, tanto terrestres como espaciais. E a sociedade, como um todo, em qualquer lugar, montam-se equipes e tentam resolver os desafios. Uma equipe, um desafio, tá? E elas tentam, então, criar esses processos em 48 horas, no caso da NASA. Acontece sábado e domingo. Esse ano vai ser 5 e 6 de outubro.
E aí, no final do dia do 6 de outubro, se submete o projeto, o seu pitch, em 30 segundos o pitch. 30 segundos o pitch, exatamente, 30 segundos para a NASA. E aí entra para a competição global. Entra para a disputa global, e aí todos os países vão participar, todas as equipes que foram formadas ao longo da maratona. E tem muita gente que desiste. É uma maratona de fato, porque você passa 48, inclusive vira à noite. Em alguns lugares se vira à noite, as pessoas não vão para casa, dorme. Algumas pessoas não dormem. E tal, para poder tentar solucionar o desafio proposto. E aí entra a solução no final. Então é bem bacana, mas é realmente uma maratona. É uma maratona. Então, como toda maratona, requer preparação. A gente faz algumas lives antes, faz alguns processos antes. Eu falo que, inclusive, os mentores que apoiam, porque não tem como essas pessoas pensarem só. Então, a gente apoia nesse quesito de selecionar mentor que vai ajudar no processo. Por exemplo, eu entendo empreendedorismo digital. E você marketing mais profundamente. Tem outra pessoa que vai atender de outra fonte. Por exemplo, da NASA, eu não sabia que tinha direito espacial. Eu vou saber, espacial. Eu mal sei do direito daqui, imagina do espaço. É o quê? O que pode não pode na Terra sem lei. Como você processa o alienígena? Não, alguma coisa desse tipo? O que você criar aqui tem direito espacial. Se eu quiser casar com o ET, como é que funciona? Não é um espaço sem, não é um espaço literalmente sem lei. Então você não pode criar alguma coisa, tem que respeitar isso, respeitar aquilo, e eu não sabia. Então, se você vai desenvolver um novo produto, ele tem que respeitar as regras do direito espacial. Então, precisa de um mentor de direito espacial, porque eu não sei disso. Então, essa pessoa vai apoiar, vai analisar junto com os maratonistas que também não vão saber. Porque tem pessoas da área de programação, tem de design, tem, enfim, várias áreas, mas não necessariamente direito espacial, que é muito específico, né? Muito específico, eu nem sabia que existia também. Existe. E aí, entre os mentores também. Então, tem esse processo também. Qual o problema que a gente vai executar? Escolhe mentor, como é que vai apoiar, quem são as melhores pessoas para poder, enfim. Então, todo esse processo de a preparação do evento que acontece. Em média, 3 meses. Olha, se alguém que está nos assistindo, nos ouvindo, conhecer algum especialista em direito espacial, manda o contato, escreve aqui nos comentários, por favor. Pois é. Eu conheço um da NASA em Recife. Pois é, eu conheço um que nos apoiou ano passado, foi quando eu conheci. Gente, tem isso, inclusive geólogo espacial, porque tinha os desafios que era... Geólogo, ok, faz sentido. Pois é, direito espacial foi assim. Foi muito legal. Foi muito. Fê, e vamos lá. Você falou muito aí do ambiente, do quanto é importante o empreendedor, né, vestir essa camisa da inovação, proporcionar o ambiente da inovação, entender que a inovação tem o seu rito e ele não é linear, né? O não faz parte, né? Tudo isso acho que ficou bem redondo para a gente. E que a inovação ela faz parte de tudo, inclusive do marketing. Como é que a gente amarra marketing e inovação? Né? A gente falou do case da Apple, demos um passo atrás, voltamos para frente. Mas como é que a gente amarra o marketing e a inovação de modo geral? Você trouxe o case ali da microempreendedora, que fez um reposicionamento de marca e de produto, né? Extrapolou para o produto, mas de modo geral, quero inovar, quero trazer inovação na área de marketing, quero trazer o marketing, quero trabalhar o marketing digital, né? Como é que eu faço isso? Primeiramente, como a gente já falou, compreenda o público, compreenda a linguagem do público e compreenda você, qual é o seu diferencial, aquela questão, e faça então a simbiose das duas coisas para ver onde é que está o seu grande diferencial dali, né? Onde você vai começar a se posicionar. Aí você vai ter, inclusive, várias ideias ao fazer isso. Eu gosto muito do mapa de empatia. Show. O mapa da empatia dá ideias maravilhosas, tanto de questão de, quando você fizer um mapa de empatia para o seu público, você vai ver coisas ali no mapa que você pode ajudar. Você vai dizer, poxa, isso aqui eu podia fazer, isso aqui eu podia fazer, isso aqui eu podia fazer. E entra mais uma vez aquele processo. Então, onde é que eu vejo que pode, de maneira
como você está me perguntando, mais prático quando as coisas se juntam. Eu realmente acho que, na verdade, o marketing que aqui, então você tem o processo de inovação, eles são muito próximos, não deveriam ser... Tá muito grudadinho, cara, deveria né? estar, se tem um Pelo profissional... menos deveria. Deveria estar. Então, assim, se tu tem um setor de marketing na tua empresa e quer fazer uma coisa de inovação, bota os dois para trabalhar junto de vez em quando. Manda pensar junto de vez em quando, manda para o setor de marketing trabalhar junto, não só com de vendas, que tem essas rixas, né? Você bota junto para pensar também. Bota mais um terceiro para ver se ajuda. O terceiro elemento. Porque ele tem essa simbiose. Não é... A resposta para mim é desde a parte do momento que você está entendendo a sua persona, do seu público, fala com o setor de marketing, que ele já deve ter um mapeamento muito bom sobre aquilo ali. Pelo menos deveria. Deveria ter um mapeamento muito bom. Sabe dos números que está acontecendo, os dados, porque dado é relevante. Principalmente marketing digital, que a gente tem dado na hora. Então, assim, quais são de fato? Porque é uma coisa que a pessoa fala, você vai conseguir compreender exatamente tanto problemas que você vai trabalhar em cima pensando em novidade, como o público, né? Então, nesse momento que você está começando a ter essas ideias, ou identificação, o marketing, os dados e o conhecimento já ajuda bastante. Acho que desde o início, do ponto de partida, já ajuda muito. Não só no final. Porque aí sim, quando você é no final, a coisa já está alinhada desde o início, não tem que voltar. Aí é mais complicado. Já perdeu tempo, já perdeu recurso. E acontece. Bastante. E acontece. Você vai fazer a pesquisa não só com marketing, como na sociedade também, tá? Então, por um exemplo, se você está pensando em fazer uma inovação de fato radical, disruptiva, que quer gerar patente, que já quer gerar uma propriedade intelectual sua e tudo mais, faça a pesquisa também no NPI, no nosso órgão, né? Por quê? Pode ter alguma coisa que já desenvolveram ali, você vai gastar tempo, porque já teve casos. Gastou anos e vários recursos e a solução, o que ele já estava. Então, ele não estava pesquisando o estado da arte. Porque qual é a diferença aqui, então, para poder patente? É que você precisa extrapolar o estado da arte. Você precisa ter algo que todo mundo já faz, ok, mas extrapolar. Mas, às vezes, o que a pessoa já faz não está no mercado ainda. Porque patente é de invenção, não necessariamente está implementado no mercado. Sim. E ela tem 20 anos que só ela pode usar. Então, você vai ter que fazer a mais. E eu soube de um advogado que dá suporte para gente na parte de registro de marcas e tal, e ele me disse uma coisa que eu fiquei bem, bem preocupada e impressionada, que no Brasil não se tem registro de metodologia. Não. Eu fiquei assim, vai entrar como um registro autoral. Mas só entra como registro autoral se você publicar no livro. Senão não entra como registro autoral. Eu digo, agora eu entendi por que tem tanta gente publicando livro. Não tem não. Porque ele não é industrializável. Tem que ser industrializável. Para ser patente, né? O modelo de utilidade é uma coisa que tem que ser industrializável. Não entra, não. Mas Face é tão século passado. A gente tá falando de digital, de todo dia surge uma metodologia nova, todo dia surge... Não. Então, a gente tem aí um bocado de coisa tanto que algumas coisas o pessoal prefere, inclusive, fazer segredo, né? Industrial. Uau! Até porque se eu pegar e fazer, dependendo até do processo produtivo, se eu colocar, ele vai entrar em domínio público depois de, se for um caso de patente, invenção, uns 20 anos depois, ele vai entrar em domínio público. Então tem gente que prefere, inclusive, fazer o segredo. Eu brinco essa história do segredo da Coca-Cola, inclusive. O pessoal fala, não registraram por quê? Era melhor o segredo da Coca-Cola, tá guardado lá no seu cofre, enfim. Mas fica mercê, né? Fica mercê. E hoje em dia, 20 anos, nessa velocidade que a gente tá, o que a gente tem de 20 anos pra cá? Né? Muda muito. 20 anos, há 20 anos, o que era isso aqui? Isso aqui, não, isso aí nem existia, né? Há 20 anos era nada. Tudo muito rápido, então vale também registrar, né? Tá, então vamos ver, é importante pensar se eu vou fazer uma inovação na minha empresa, se eu estou fazendo uma inovação no meu negócio, eu tenho um investimento, eu estou lançando um novo produto, eu estou lançando uma nova tecnologia, então... buscar esse registro, buscar essa patente, isso ou tem que modelo de utilidade, né? Dependendo do que for, o modelo de utilidade é mais passível de conseguir, porque não precisa ter o grau do estado é diferente do grau de patente de invenção. Então tem uma diferença. Então, enfim, procura o INPI. O INPI, gente, ajuda muito, atende bastante gente lá e ele fica atualmente, eu não sei se vai mudar quando você estiver assistindo, no FPE. Então, a gente tem um escritório aqui, mas então é isso, assim.
Procure Então, é ajuda. importante procurar o INPI, O INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Se você está em Recife, ele está aqui, ele está ligado à universidade. Ele estava na área da universidade. Na área da Universidade Foi Federal. Sim. E se você não está em Recife, eu não faço a menor ideia de onde é que fica. Não, tá? você Mas vai procura, dá um você Google. Então, assim, eu então até mesmo atendimento telefone, WhatsApp. Sim. Eles têm um atendimento. Então, assim, eu inclusive sugiro antes de procurar advogados. É real. Porque ele vai te dar uma visão geral, inclusive, do que você pesquisa. Sabe? Do que você pode. É opinião buscar. pessoal, não vão brigar comigo, uma opinião pessoal do que eu já vi. Então, assim, procura lá que é disponível e tal. Se tiver disponível, mas também se não tiver, né? Aí não tem o que fazer. Não, é importante isso. Já chegou pra gente, assim, projetos muito legais, super inovadores, super disruptivos. E a gente não faz esse trabalho, né? Porque isso é um trabalho muito mais ligado ao direito de propriedade. Exatamente. E aí há essa confusão de que, não, você cria a marca, então você registra a marca. Eu digo, não, stop, são coisas diferentes. Criar a marca é uma coisa, registrar a marca é outra. Isso. E, assim, projetos super legais chegaram pra gente, faz site e cria estratégia, e redes sociais, e vídeo, e lá se vai, canal do YouTube, já tem já está registrado para outra empresa. Ou seja, pesquisa. Parou tudo, stop, senta, redesenha tudo, muda a marca. Hoje em dia eu falo assim, não é só, tanto para a área, as duas pessoas com que eu lido, né? Para o pessoal da área de empreendedorismo, né? Não é só olhar se tem o @ disponível. Dá uma olhada. Não é só o @ do Instagram, gente. Não é só o @ do Instagram disponível, né? Não só o HTTP e tal, não é só o domínio. Não é só o domínio, não é só o @ do Instagram. Vamos olhar se a marca está registrada. E para o pessoal do outro lado também, não é só marca registrada. Dá uma olhada também no teu posicionamento. Qual vai ser teu domínio? Qual que vai ser teu @? E aí tu registra tudo de uma vez só. Vai quando achar. Então, você tem que dar uma pesquisa. Tem que dar uma pesquisada. E se for de propriedade... ainda veio uma piadinha aqui. Ainda veio uma piadinha. Se o pessoal for ainda numerólogo, ainda vai ter que ver a combinação dos números, né? Então, assim... O alinhamento dos astros. Alinhamento, se o nome tá ok, se tá dentro do... Então, dependendo do que vai... Então, olha tudo. Olha todos os copos. Olha todos os caminhos. Pra ver se dá. Tá tudo certo no nome, certinho. Na hora de batizar. Muito bom, muito bom. Fê, bem, estamos encaminhando aí já para o final do nosso bate-papo, né? Estamos com quanto tempo, Jeff? Ó, a mocinha já, não? Já sei de cabeça. Olha. Já consigo entender o tempo, como ele funciona. Então, estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Uma hora passa voando. Né? E queria te convidar aí para deixar aí uma mensagem, enfim, para o nosso público, né? Sobre inovação, sobre criatividade, sobre como não deixar a peteca da inovação cair, né? Então, queria que você desse essa mensagem final, essa amarração para o nosso público, tá? Que vai ficar aí registrado para todo mundo lembrar quando for pensar em inovação. Olha, vai ser curtinha. A mensagem vai ser bem curtinha, que é de fato se permita. Se permita experimentar, se permita testar, se permita ampliar seu repertório. Inclusive, quando não for para inovar, não inove naquele momento, não vá mudar algo que já está batendo o bolo, eu vou criar um novo ingrediente assim do nada e o bolo pode solar. Então, mas se permita sair um pouquinho da caixa. Existe uma palavra que eu gosto muito, que é o do transmutar, que aí então entra aqui uma casa meio do químico, do pessoal meio espiritual, que fala assim que quando você vem com a frequência X dentro do átomo, esse átomo deixa de ser uma coisa e passa a ser completamente diferente de outra. Aí o pessoal fala assim, transmutar de um metal simples para um metal precioso. Sim. Então transmute. Deixa a frequência vir, ela vai mudar, porque não é normal você mudar 100%. O cérebro ainda não está acostumado, ele está acostumado com o padrão.
mas se permita uma vez ou outra, né? Ir lá, testar diferente, volta, não tem problema não. Então, assim, se permita e transmute. E precisando de ajuda, conta comigo, né? Entre em contato, Femuniza Oficial, que é @ e também o Elementais, que é a empresa. Podem entrar em contato também, que eu tô aqui, né, para te ajudar se você quiser ir fazer um processo de ator hackathon. Eu amo a bagunça. Se quiser fazer uma bagunça nesse sentido de 2 dias, me chama. Me chama que eu tô junto. Que eu gosto demais. Então, é isso. Um Show. cheiro. Vamos deixar os contatos de Fê aqui na descrição desse vídeo. Então, quer implementar aí um processo de inovação na sua empresa, quer provocar aí o seu time, quer quebrar tudo. Calma, fazer tudo algo... não, aí despanta, né? Não, calma. Não é quebrar tudo, no sentido não, de sair daquele modelo, de só quebrar uma parte. veja só, não é quebrar tudo literalmente. Calma. Então, quer chacoalhar a sua equipe, quer chacoalhar a sua empresa, a gente vai deixar os contatos de Femuniza aqui no descritivo desse vídeo. Bem, e esse foi o episódio 008 do Telescópio, podcast, videocast para pequenas e médias empresas que querem chegar mais longe. Um grande abraço, obrigada por estar com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.